Aceite que 2025 é um período que propõe uma resolução sobre você reconhecer que o seu melhor e o seu pior dizem muito sobre quem você é, não para o mundo, mas, antes de mais nada, para si mesma, para si mesmo. Então, 2025 é um ano ótimo se você se propor a admitir que tem uma sombra, que tem uma escuridão, que tem coisas que talvez estão mal resolvidas e que você tem o poder de resolver isso da melhor maneira possível, de perdoar, de desapegar, de esquecer aspas, né? Esquecer no sentido de, beleza, fiz a minha melhor e vou seguir em frente, né? Não é exatamente um esquecimento, mas é uma consideração por si. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Erros e acertos para 2025, né? Ou previsões catastróficas para 2025, né? A gente pode falar um pouco de apocalipse, fim do mundo, né? Destruição global, coisas do gênero, né? Mas nós não temos poder sobre isso. Então, a gente talvez precise falar sobre aquilo que a gente consegue, de alguma maneira, controlar ou direcionar. E sabendo que isso, numa tangente planetária, é muito pouco ou quase nada. Então, falando aqui ainda da numerologia, né? Falando de 2025. O que ocorre sobre passado, presente e futuro? 2025, ele é bastante difícil, e aí tanto em termos coletivos, mas sobretudo em termos individuais. Por quê? É um período no qual a gente vai se deparar com a mudança de consciência cultural, a mudança de consciência do uso das nossas ferramentas e recursos, e é um período onde a gente vai se questionar sobre o quanto a gente acertou e o quanto a gente errou no decorrer da vida. E é muito comum a gente ter dificuldades de admitir os nossos erros. É muito comum a gente ter dificuldade de admitir o quanto a gente fez achando que estava fazendo a melhor coisa possível e depois acaba se dando conta de que muitas vezes a gente estava fazendo talvez o que era o mais absurdo dos erros. E às vezes a gente se perde entre coisas e coisas, porque nem sempre as nossas escolhas são condizentes com as escolhas das outras pessoas. Então, 2025 tem um adendo, um acréscimo das dificuldades que nós vamos enfrentar a respeito do sentimento ou da sensação de que o bem e o mal, né, o certo e errado, que o quanto isso é relativo, né, o quanto nós enfrentamos a relatividade da consciência. E quando a gente pensa nisso, o que isso tem a ver também com a questão da numerologia? O que isso tem a ver com a questão do que é 2025, ano 9? Porque o 9, ele é um número, né, globalmente de finalização. E mesmo quando ele abre para novos começos, quando ele abre para novos começos que tem relação com a consciência num nível coletivo, num nível espiritual. Num nível individual, que o número 9 pede
e pede para que a gente finalize, para que a gente feche, né, ciclos, para que a gente feche processos. Então, dificuldades familiares, relacionamentos mal terminados, né, ou seja, aqueles relacionamentos que nunca terminaram na tua vida, né, muitas vezes, né, sentimentos e sensações relacionadas ao trabalho, né, que são sentimentos, às vezes, de um trabalho que não foi terminado, ou de um trabalho que foi mal executado, ou de algum trabalho que fizeram para você, alguma coisa que produziram para ti, e isso talvez não tenha tido um final feliz, né, ou ficou com uma sensação de ficou na metade. Então, o que é que ocorre? O que é que acontece? Mesmo relações com filhos, relações, enfim, com os animais de estimação, relações com a casa, né, com o bem-estar, né. Então, quando a gente fica com o sentimento de que algo não foi finalizado, de que algo não foi resolvido, de que algo chegou num ponto e podia ter evoluído um pouco mais e não evoluiu, isso gera um sentimento também, na verdade, de incompletude, né? Isso gera uma sensação de que nós poderíamos ter feito mais, que nós poderíamos ter ido mais longe. E a verdade é que a mesma coisa também acontece em relação à nossa espiritualidade, né? E isso agora em 2025 também vai pegar, vai ser algo um pouco pesado. Por quê? Porque para quem já segue um modelo XYZ, e está muito estável nesse modelo, se acostumou com isso e entende que está evoluindo nesse modelo, vai ter o desejo, vai ter o ímpeto de alcançar essa sensação de que eu posso ir além, né? E por outro lado, as pessoas que já seguem um modelo, que seguem uma escola, que seguem uma egrégora, se elas realmente estão no processo evolutivo delas, elas vão se dar conta de que, putz, mas eu quero mais, eu quero outra coisa, eu quero poder dar um passo além. E o que ocorre em 2025 agora é que com a mudança de cultura, a mudança de percepção, o sentimento de que a gente tem que finalizar coisas, finalizar sentimentos e sensações, né, e abrir espaço para outras coisas, propõe para a nossa consciência, tanto do que é certo e errado, seja revisada. Então, todos nós vamos passar por conflitos a respeito do que é essa percepção do certo e do errado, e em outros locais, né, em outras localidades de percepção de tempo, espaço, o que eu estou fazendo com a minha espiritualidade? Eu estou seguindo alguém, eu estou deixando que alguém determine o que funciona melhor para mim, ou eu estou assumindo recursos e possibilidades e caminhos que de alguma forma me dão autonomia para que eu mesma decida o que para mim funciona. E vamos dar um exemplo aqui, né? Ah, legal, a pessoa que de repente sempre seguiu uma linha XYZ lá e ficou muito bem com aquela linha, o que impede que essa pessoa estude alguma coisa, né, de algum autor que necessariamente não tem a ver com aquela função daquilo que ela está habituada a fazer? O que impede que a gente tenha uma perspectiva mais ampla? E por quê? Porque quando a gente fala 2025, ano 9, né, eu já expliquei isso né, nos outros vídeos, é um ano 9 que ele é derivado de 2 e 7, e o 7 busca profundidade, né? É um ano 9 que ele é derivado de 2 e 7, ou seja, eu posso espelhar, que é o 2, eu posso ver por meio dessa relação do espelho, né, ver por meio do outro aquilo que me dá profundidade.
E esse outro não é só uma pessoa, esse outro pode ser uma música, pode ser um livro, pode ser uma oração, pode ser um filme. Esse outro que funciona como espelho pode ser o seu vizinho, a sua vizinha, assim, uma história enfim, de alguém próximo. Esse espelhamento ele pode acontecer por meio de N situações. E isso talvez seja um pouco complexo, um pouco difícil, porque quando a gente vê algo que aconteceu com o outro, né, com as outras pessoas, isso tem alguma relação com a gente, e a gente identifica o que acontece com outras pessoas, inclusive com as pessoas que a gente não gosta, também acontece com a gente mesmo. O que isso propõe? Isso propõe que a gente entenda que todos nós estamos no mesmo planeta, que todos nós passamos por mesmos perrengues, pelas mesmas dificuldades. Todo mundo tem alguém doente na família, todo mundo tem alguém, às vezes, muito bem sucedido dentro da sua família, dentro do seu grupo social, que todo mundo tem conexões e conexões. Feliz ou infelizmente, nem todo mundo concorda, né? A verdade é que, na verdade, quase ninguém concorda com ninguém nessa raio desse planeta, né? Mas todos nós erramos e acertamos. E quando a gente acerta, isso faz parte da vida. Ótimo, se tu tem o sentimento que tu acertou, desapega do acerto. Se tu acertou, ótimo. Vai para o próximo estágio da vida. Isso é espiritual também. E se você errou, putz, tem uma coisa lá que está mal resolvida e aquilo não fechou e eu não terminei aquilo não foi conclusivo na minha existência. Então tenha o bom senso de, à sua maneira, de alguma forma, por meio das percepções, dos sinais, das sincronicidades que estão surgindo no caminho, tenha um bom senso de olhar para aquilo e aceitar que é necessário, às vezes, dar um passo para trás, dentro da sua linha de tempo, dentro da sua consciência, dentro do seu histórico de vida, olhar para o passado e admitir que, putz, eu preciso de alguma forma resolver isso. Então, faça, né? Aceite que 2025 é um período que propõe uma resolução sobre você reconhecer que o seu melhor e o seu pior dizem muito sobre quem você é, não para o mundo, mas, antes de mais nada, para si mesma, para si mesmo. Então, 2025 é um ano ótimo se você se propor a admitir que tem uma sombra, que tem uma escuridão, que tem coisas que talvez estão mal resolvidas e que você tem o poder de resolver isso da melhor maneira possível, de perdoar, de desapegar, de esquecer aspas, né? Esquecer no sentido de, beleza, fiz a minha melhor e vou seguir em frente, né? Não é exatamente um esquecimento, mas é uma consideração por si. Enfim, todas essas coisas que nos levam a gente se sentir em paz com a gente mesmo. Porque com certeza, ou você vai chegar no final de 2025 e vai falar, putz, fiz a minha parte, estou muito bem, ou você vai chegar no final de 2025 e vai falar, putz, minha vida não andou nada e, e talvez eu ainda esteja preso, né? Ainda esteja aprisionada, né? Naquilo que aconteceu em, sei lá, 1900 de Guaraná com rolha, né? Então, pessoas, 2025 é isso, é um ano de consciência. E a nossa primeira consciência é o que é o certo, o que é o errado, né? Onde que a gente começa realmente a funcionar, né?
Tecnicamente é isso, e isso é espiritual, a gente admitir os nossos erros e acertos é algo extremamente espiritual. Em 2025, ano 9, é isso, né? Então, enfim, isso aqui é um vídeo só para explanar um pouco a respeito da consciência de 2025. Vamos lá, tem mais coisa aqui para a gente abrir, né? E se isso aqui já deu uma mexidinha contigo, bora lá para o próximo vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, vem com a gente.